Olha lá. Essa aula é sobre sistema linfático, tá? O que é um sistema linfático? É um segundo sistema de transporte do nosso organismo, tá? Segundo sistema de transporte. Ele é formado por capilares linfáticos, que são os vasos mais fininhos desse sistema, os vasos que têm um calibre intermediário e os dutos que são os vasos de maior calibre, tá? Tem também a linfa, ou líquido intersticial, e os gânglios linfáticos, certo? Os vasos linfáticos, os capilares, dutos, os vasos, eles recolhem o excesso de líquido, eles fazem a drenagem dos tecidos, recolhem o excesso de líquido e devolvem para o sistema circulatório sanguíneo. Tá? Para onde vai esse excesso de líquido aí? Essa linfa desemboca aqui nessa região, nas veias subclávias. Tá? Os vasos linfáticos, eles têm uma estrutura semelhante às veias, porque não são vasos musculosos como as artérias, e dentro desses vasos linfáticos nós temos válvulas, uma série de válvulas, que impedem o refluxo do líquido, tá? Então a válvula abre, permite a passagem do líquido, a válvula fecha, impede o retorno do líquido. Por isso que sempre acontece a circulação no mesmo sentido, certo? Então a primeira função é fazer a drenagem dos tecidos, tá? Às vezes você se sente um pouco inchado, né? E aí depois de algum tempo esse inchaço ele some, né? Por que aconteceu isso? Porque esse excesso de líquido que estava nos tecidos, ele foi drenado, ele foi recolhido pelos vasos linfáticos e depois ele é devolvido para o sistema circulatório sanguíneo, tá? O líquido, na verdade, ele sai do sangue, banha os tecidos e depois ele retorna ao sistema circulatório sanguíneo, tá bom? Aí nós temos aqui uma porção de nódulos ou gânglios linfáticos ou ainda linfonodos, um monte, ó. Às vezes você sente esses nódulos na parte de trás do joelho, né, na dobra do joelho, na região da virilha. Esses aqui também, às vezes, você pode sentir na região da axila, tá? Esses aqui, com certeza, você consegue até apalpar aqui nessa região, tá? São os nódulos linfáticos. Alguns nódulos, gânglios, eles formam conjuntos, eles são bem desenvolvidos, né? Eles são grandes. Então, nós temos o quê? Eles recebem um nome. O baço, conjunto de gânglios linfáticos. O timo, ainda tem a adenoide e as tonsilas. As tonsilas são as amígdalas, antigamente chamadas de amígdalas, certo? Tá bom? Para que servem esses gânglios linfáticos? Tá? Já vou falar já. Então, tem aqui a linfa, ou líquido intersticial, tá? Que é formado pelo plasma linfático, que é parecido com o plasma sanguíneo. Qual que é a diferença entre o plasma linfático e o plasma sanguíneo? O plasma sanguíneo, ele é rico em proteínas, e o plasma linfático, ele é rico em lipídios. Por que isso? Porque o plasma linfático, ele é formado pelo extravasamento do plasma sanguíneo para os tecidos, tá? Só que nessa passagem nos capilares sanguíneos não saem as proteínas. As proteínas continuam retidas no sistema circulatório sanguíneo. Ainda tem, atenção ali, ó, glóbulos brancos, tá? 99% desses glóbulos brancos são linfócitos. Olha o nome, né? Sistema linfático. Os glóbulos brancos se chamam linfócitos, certo? Tá? Ela contribui para o transporte de substâncias, para a oxigenação dos tecidos, hidratação dos tecidos. Então, é muito importante que esse líquido, né, ele extravase para os tecidos, do sangue para os tecidos, aí promova tudo isso daí, ó, trocas, hidratação, oxigenação, e depois esse líquido vai ser recolhido novamente e devolvido para o sangue, certo? Então, aqui estão os gânglios linfáticos. Olha lá que eu falei para vocês, ó. Vários gânglios pequenos espalhados ao longo de todo o corpo, tá? E aqui, ó, o timo, que fica aqui próximo do coração.
o baço, que são os gânglios que são mais desenvolvidos, tem funções específicas, tá? E aí são gânglios que recebem também nomes específicos, certo? Timo, baço, ainda tem adenoide, tonsilas, tá bom? Quando o gânglio linfático ele fica inflamado, ó, este aqui é o normal. Este aqui é o gânglio linfático inflamado. Por que ele está inflamado? Porque ele está combatendo algum processo infeccioso no corpo, tá? Então ele fica maior e fica até um pouco dolorido, certo? Aqui, amígdalas, pode ser que tenha gente que não tenha mais amígdalas, né? Ó o tamanho que está esse negócio aqui, ó. Tá? Olha o tamanho que está. Pode ficar desse tamanho? Não, porque dificulta tanto a respiração, então, como a passagem de alimentos, tá? Ela não pode ficar deste tamanho. Como que trata isso? Tem um tratamento com antibiótico, anti-inflamatório, muitas vezes até um antialérgico. E se por um acaso o tratamento não for eficiente, né? Se por acaso continuar com esse problema infeccioso, inflamatório ali nas tonsilas, nas amígdalas, então o médico manda tirar tanto as amígdalas quanto a adenoide. Olha a posição, ó. A amígdala está aqui, né? Quando abre a boca, dá para ver lá. A adenoide não dá para ver porque está na parte mais interna, né? No caminho aqui, ó, da fossa nasal, na direção da faringe. Então, tira amígdalas e adenoide, tá? Qual que é a função desses gânglios? Olha aí. Primeiro, responsável pela filtração da linfa. Vai retirar impurezas, bactérias e vírus que estão ali no meio desse líquido, tá? Também tem a função de hematopoese, porque vai produzir esses gânglios, esses glóbulos brancos, linfócitos e monócitos, tá? E alguns têm uma função específica. Por exemplo, o baço remove as hemácias velhas, hemácias em desuso, né? E o timo é responsável pelo processo de amadurecimento dos linfócitos T. Por isso o nome linfócito T. T de timo, certo? E aqui a hipótese de Starling, que explica por que o líquido sai para os tecidos, né? Nós temos aqui, ó, um capilar sanguíneo, tá? Isso aqui é um capilar sanguíneo. Na extremidade do capilar próximo à artéria, a pressão é maior. Por quê? Porque a pressão arterial é maior do que a pressão venosa, certo? A pressão na extremidade do capilar próximo à artéria é essa daqui, ó, tá? 30 milímetros de mercúrio, tá aqui. Conforme o sangue vai passando no capilar, neste sentido, o que vai acontecer? A pressão, quando ele chega próximo à extremidade venosa, é menor. Então, a pressão sanguínea vai diminuindo ao longo do percurso. Que pressão sanguínea é essa? É uma pressão hidrostática, certo? É uma pressão que é feita assim, ó, forçando a parede do vaso para fora, para aumentar o calibre, tá? E aí, como o capilar sanguíneo ele é permeável, o que vai acontecer? A porção líquida do plasma sanguíneo extravasa para os tecidos. Então, isso provoca a saída de líquido para os tecidos, certo? Tudo bem? Ao contrário, né, no sentido contrário, nós temos a pressão osmótica do sangue. Como o sangue é um coloide, né? O que é um coloide? Um coloide é quando tem uma solução feita de água e partículas maiores, né, como as proteínas. O sangue é um coloide. Então, o nome correto é até o quê? Pressão coloidosmótica e não simplesmente pressão osmótica. Tá? Que proteínas são essas? Albumina, lembra da aula de sangue? Tá? A albumina ela é importante para uma reserva de aminoácidos no sistema, no sangue, né?
E também é importante porque ela mantém a pressão osmótica do sangue, pressão coloide osmótica. A pressão coloide osmótica retém água no sangue, certo? Tudo bem? O que vai acontecer então? Dá uma olhadinha. Próxima à artéria. No capilar próximo à artéria, tem a pressão sanguínea, tem a pressão osmótica, retém o líquido no sangue, e fazendo um balanço, né, no total, vai ter o quê? Saída de líquido para os tecidos, tá? Vai dar uma pressão aproximadamente de 13 milímetros de Hg. Por que é positivo? Porque é para fora, tá? Então, aqui vai acontecer a saída de líquido para os tecidos. Quando chegar na extremidade próxima à veia, o que aconteceu? A pressão sanguínea diminuiu. E se a pressão sanguínea diminuiu, tá? Continua tendo ali a pressão osmótica, vai acontecer o quê? Retorno de líquido para os capilares. Olha só que interessante. O líquido sai do sangue, dos capilares sanguíneos, banha os tecidos e depois retorna ao sangue, tá? Só que essa reabsorção que acontece é de aproximadamente 90% do líquido que saiu aqui. Isso quer dizer que os outros 10% ficam no meio dos tecidos, no meio das células. E esses 10% que ficaram aqui, que formam a linfa, tá? Eles são drenados pelo sistema linfático, pelos vasos linfáticos, certo? Tudo bem? Geralmente, quando eu dou aula do sangue, né, eu falo também sobre, que eu falo sobre albumina, eu falo sobre processo de desnutrição, né? Quando você olha para aquelas crianças desnutridas, extremamente desnutridas, desnutrição grave, elas são bem magricelas e geralmente no abdômen tem acúmulo de líquido, tá? Aquela barriga inchada. Ai, é verme. Não, nem sempre é verme. O que pode ter acontecido ali? Presta atenção aqui, ó. A pressão osmótica no sangue diminui, tá? Por que diminui? Porque a pressão coloide osmótica diminui a quantidade de albumina presente no sangue e com isso diminui a pressão coloide osmótica do sangue, certo? Resultado: menor pressão coloide osmótica, maior retenção de líquido nos tecidos, certo? E se você pratica alguma atividade física, vai lá fazer uma corrida, ou musculação, ou qualquer atividade física, qual que é a tendência? Aumentar a pressão sanguínea. Se aumenta a pressão sanguínea, aumenta a saída de líquido, certo? Então você foi lá, fez a sua aula de musculação, no final da aula apertou as mãos assim, ó, e sentiu que elas estavam inchadas. Por quê? Porque a pressão hidrostática faz com que saia líquido para os tecidos, certo? Depois de algum tempo, isso vai ser recolhido, né, pelo sistema linfático, e aí você não vai mais sentir esse inchaço, certo? Tá? Então, com isso, quais são as funções do sistema linfático, né? Ele vai drenar o excesso de líquido dos tecidos, vai evitar a formação de inchaços, vai evitar a formação de edemas, tá bom? Ele é importante para transporte de lipídios e derivados de lipídios e também tem função no sistema imunológico, hematopoese, porque produz glóbulos brancos do sangue, tá? E função imunológica por quê? Porque os linfócitos que são produzidos no sistema linfático são eles que produzem anticorpos e formam células de memórias, tá? Células de memória imunológica. Tudo bem? Beleza? Beijos para todos.